Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a este vídeo que tem o propósito de estudar o item do livro Voltei. O livro Voltei é psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito de Frederico Figner, que utilizou o pseudônimo de irmão Jacó. É muito bom ter a sua participação em mais um vídeo. O vídeo é feito com muita simplicidade, mas com muito amor, com muito carinho, tanto pela minha parte que apresenta, quanto posteriormente pela parte da edição. Procuramos levar sempre uma mensagem simples, mas fiel ao que os bons espíritos nos ensinam. O estudo é apresentado por mim, André Luiz Chiarini Vilar. Agradeço ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a este departamento, que é a TV A Caminho da Luz, a este canal no YouTube que tem chegado a tantos corações com a finalidade de estudar a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as obras de Allan Kardec e também de Chico Xavier. Hoje nós vamos ver o último item que compõe o capítulo 3, Entre Amigos Espirituais. E o próximo vídeo já daremos início ao capítulo 4. Rogando a Jesus me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que minha capacidade visual se dilatava. Curiosos fenômenos de ótica afetavam-me a retina hesitante. Alterara-se-me a noção de perspectiva. A imagem do ambiente parecia penetrar-me. Objetos e luzes permaneciam dentro de mim ou jaziam em derredor? Dentro de semelhante indecisão, divisei duas figuras ladeando a filha dedicada. Então, ele naquele momento da passagem para o mundo espiritual, nós sabemos que a percepção do espírito é dilatada comparado com o corpo físico. Nós sabemos que as percepções espirituais são sutilizadas comparadas quando estamos encarnados, e ali ele passou a ver com cores que ele não via. Ele passou a ter impressões que ele não tinha. Ele passou a sentir o que ele desconhecia. Como se um campo no horizonte lhe abrisse. E ele viu o que jamais vira quando estava olhando com os olhos de um encarnado. Ele passou a ver detalhes, cores, percepções e perspectivas de tamanho e de tempo que ele desconhecia. Ao ponto dele ver, por exemplo, a filha ladeado por dois espíritos, ou duas luzes, como veremos na continuidade da descrição do capítulo. Até então ele não tinha visto. Já estamos vendo pelo menos o 5º vídeo desse processo de desencarnação dele. É a primeira vez que ele consegue ver detalhadamente o que estava ao seu lado, o que é normal. Quanto menos o corpo físico agora tem relação com ele, mais percepção espiritual ele terá. Mais dilatamento na compreensão do que está passando. Mais de posse do seu novo corpo espiritual ele terá. Então é natural que ele veja melhor, que ele ouça melhor, que ele sinta melhor, que ele tenha uma perspectiva melhor, porque ele passou a ver o que naturalmente não via em outrora. Continua. Centralizei, quanto possível,
o propósito de ver mais exatamente e tive o esforço compensado. Ambos os presentes se destacaram nítidos. Que alegria me banhou o ser. Então ele esforçou para ver. Ele pegou a sua atenção, parou nítido e ali foi compensado. O que será que ele viu? Quando ele se esforçou, quando ele dedicou, quando ele se concentrou para ver, o que será que ele viu? O que será que ele enxergou? Por que ele disse que ele foi recompensado pelo seu esforço, pela sua dedicação ali de procurar ver? Continua. Num deles identifiquei, sem obstáculos, o venerável Bezerra de Menezes. E no outro, adivinhei o benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois me haviam notado a surpresa indescritível. Olha que surpresa agradável. Até este momento, ele estava vendo apenas a filha Marta, o que já trazia paz. Ele presenciava outros espíritos, mas ele não identificava quem eram esses espíritos. Ele não sabia se era um amigo, se era um conhecido, se era um espírito da equipe do próprio centro espírita. Ele não tinha noção. E de repente, quando a visão dilata, ele vê que ao lado da filha tem 2 espíritos, mas ele ainda continua com dificuldade em enxergar. Ele esforça e olha que agradável. Ele vê um deles é o Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, ou o Kardec brasileiro, um espírito venerando, um espírito amigo, a qual aqui no CEPAC nós temos como um exemplo, um ícone de bondade, de amor, de referencial, de sustentação para as nossas atividades. E do outro, irmão Andrade, que era aquele espírito que durante boa parte do tempo em que Frederico Figner foi espírita, ele se tornou um grande companheiro de Frederico Figner. Irmão Andrade no mundo espiritual e Frederico Figner dentre os encarnados. E lá atendiam, ajudavam, consolavam as pessoas que chegavam no centro espírita. Aquilo foi um êxtase. E os 2 espíritos perceberam, porque até então eles estavam ali, eles estavam ajudando no processo da desencarnação do espírito amigo, mas eles não foram notados por ele. E agora que foram, vem aquela surpresa. Nossa, eu estou vendo o Dr. Bezerra, eu estou vendo o irmão Andrade. Olha que eu fico imaginando, eu nem preciso de um Dr. Bezerra, de um irmão Andrade, eu não tenho merecimento para isso, mas se eu tiver ali um espírito simplesinho já me ajudando, vou ficar muito feliz. Não precisa ser um Dr. Bezerra não, porque eu não tenho méritos para isso, estou muito longe disso. Mas se eu já tiver um auxílio no desencarne, vou estar muito feliz, muito contente. Vamos ver como se deu depois que ele avistou estes 2 espíritos além da Marta. Todavia, meu júbilo do primeiro instante foi substituído pela timidez. Enquanto nos debatemos na lide material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual, nos mínimos atos da existência. Falamos com referência aos espíritos, com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais a propósito de insignificantes brinquedos. Senti-me repentinamente envergonhado. Então, quando nós estamos diante de um espírito elevado, é natural que isto venha, essa timidez. Eu me lembro quando meu pai organizava as caravanas para visitar o Chico, quando ele estava encarnado ainda, e as pessoas diziam assim na caravana: olha, quando eu estiver do lado do Chico, perto do Chico, eu vou falar isso, eu vou perguntar aquilo. Quando chegavam perto do Chico, a maioria só chorava. A presença do Chico era inibitória pelo seu grau evolutivo, pelo seu grau de moralidade. E aqui, de repente, ele, Frederico Figner,
olha para duas entidades venerandas. E agora, o que eu faço? Vê a timidez. O que eu falo? Não tenho o que falar. E aí ele recordou até mesmo aquela passagem bíblica que fala que nós somos acompanhados por uma batelada de espíritos, que eu sou acompanhado por uma multidão de espíritos. Às vezes eu vou dar uma ré no carro, em Portugal, marcha atrás, bato no carro de trás. Olho para um lado, ninguém viu, olho para o outro, ninguém viu, vou embora. Mas eu tenho uma multidão que me acompanha espiritualmente, e a minha consciência, por exemplo. Então, os mínimos detalhes da nossa vida são acompanhados pela nossa consciência, pelos espíritos, nada fica encoberto. Não existe um crime que fica encoberto aos olhos de Deus. Tanto é que nós temos visto tantas pessoas mutiladas, tantas pessoas com problemas neurológicos, tantas pessoas com o corpo em frangalhos. Eu posso enganar todos, menos os espíritos, menos a Deus. Eu engano o encarnado, engana outro. Eu trapaceio, jogo para escanteio, acho que estou fazendo uma grande coisa, mas eu estou enganando o encarnado. Eu não estou enganando a lei divina. Não fica um ato impune. Por que nós vemos tantas crianças numa APAE? Por que nós vemos tantas crianças num hospital psiquiátrico? Por que nós vemos hospitais amontoados na psiquiatria? Ah, são vítimas? Não. Não tem vítima. Não existe vítima na lei divina. Ninguém nasce com um retardo, que hoje temos outros nomes para justificar, porque Deus é vingativo, Deus é masoquista, ou aquela criança veio num corpo errado. Não. Hoje nós sabemos perfeitamente que nós somos herdeiros de nós mesmos. Olha para a nossa história. Tantas perseguições, tantas mortes, tantas calúnias, difamações, mentiras, tantas pessoas trapaceando uns aos outros, enganando. Nós achamos que isso não tem consequências? Achamos que podemos fazer tudo e depois chega no mundo espiritual, você me perdoa, eu errei. Então hoje nós já compreendemos que não. E aquele ficou um pouco envergonhado, porque ele fez muito na senda do bem, mas também deixou a desejar muito, como eu também deixo diariamente muito a desejar. Como eu também tenho muito que aprender, muito que rever, muito o que parar e refletir. Portanto, aqui ele toca num assunto superficial que nos serve muito. Não nos esqueçamos. O outro encarnado pode até ser colocado de lado. Mas no mundo espiritual, a consciência ela é implacável. André Luiz já nos fala disto. Outros espíritos ou outros escritores espíritas já abordam esta temática importante e delicada. Continua. Quantos sacrifícios exigira daqueles abnegados amigos? Não é assim que nós, os espíritas, fazemos quando estamos encarnados? Ó, Bezerra, eu estou aqui, mas não tem dinheiro para dar marmitex. Não tem saúde para ajudar o próximo. O que eu faço? Estamos sempre tacando a responsabilidade nos espíritos, querendo que eles solucionem, que eles resolvam, que eles tomem a frente, que eles mostrem o caminho. Mas hoje não. Hoje nós sabemos que está em nossas mãos tomarmos a lide, escolhermos, fazermos a parte que nos cabe, e quando a seara é bendita, quando o caminho é o bem, naturalmente nós somos assistidos, amparados, protegidos, orientados, sem mesmo que eu tenha que toda hora pedir a intercessão dos bons espíritos. Eles dão proporcional ao que eu sou. Se eu sou um tarefeiro dedicado, abnegado, simples, objetivo, faço pouco, mas faço com amor, eles estarão sempre do meu lado, me apoiando e me estimulando. Continua.
Apesar do natural acanhamento que a presença deles me afligia, tudo fiz por levantar-me, de modo a recebê-los, com a veneração que mereciam. Tentei, porém, debalde, erguer-me. Percebendo-me a intenção, abeiraram-se de mim. Cumprimentaram-me com palavras confortadoras de boas-vindas. Então eles vieram até ele. Imagina a docilidade de um Dr. Bezerra, de um irmão Andrade, vindo, abraçando, com palavras positivas, felicitando pela existência que teve, cumprimentando pela passagem para o além-túmulo, pelo esforço na seara espírita, pela dedicação na disseminação da mensagem. Toda pessoa que trabalha no bem tem méritos, mesmo que o trabalho seja pequenino, mesmo que o trabalho seja limitado. O importante não é trabalhar fazendo muito, não. O importante é fazer o que está ao nosso alcance sem vaidade, sem querer que o nosso nome esteja estampado como sendo o maioral, como sendo um benfeitor encarnado, como sendo um missionário encarnado. Não. Vamos encarar a nossa oportunidade como uma bendita escola em que temos a felicidade de dia após dia trabalharmos com os bons espíritos. E Frederico Figner, do seu modo, à sua maneira, muito ainda o que melhorar e progredir, mas ele havia feito muito, ele havia ajudado muito, ao ponto de dar a ele a oportunidade na desencarnação de ser assistida a uma filha que há muito havia desencarnado, a Marta, e de ter Dr. Bezerra e irmão Andrade acompanhando todo este cortejo, todo este desligamento, toda esta recepção. Eu fico imaginando, se eu tiver um espírito me recepcionando muito bem, ele tinha simplesmente Dr. Bezerra. Se eu tiver um espírito, já darei pulos de alegria. Bezerra eu já nem espero, porque ele é muito grande, eu sou muito pequeno, então, infelizmente, não adianta eu sonhar com o impossível, mas eu trabalho e muito primeiro para permanecer neste planeta. É a minha primeira grande luta, porque eu ainda não estou garantido aqui. A segunda, manter a simplicidade e a humildade para não achar ser mais do que a mensagem. E a terceira é trabalhar com simplicidade para, quem sabe, chegar do outro lado e ter méritos para ser socorrido. Continua a leitura. Com gentileza, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que me não preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação do organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Então o Dr. Bezerra explicou a ele que um dos grandes problemas para a lentidão do processo foi os fluidos gravitantes, porém que estava bem avançado, bem adiantado, mas que devido a estes fluidos ele teve um pouquinho de dificuldade de desligar o corpo físico e o corpo espiritual, mas que estavam fazendo de tudo para poder gerar paz, tranquilidade. Eu imagino que agora que ele viu o Dr. Bezerra, conversou um pouco com ele, o irmão Andrade, a mesma coisa, ele teve mais calma, ele viu que estavam fazendo de tudo, que estava ao seu alcance e que era necessário aquele período
para que pudesse, em definitivo, ser rompido os últimos liames. Então, Dr. Bezerra, quando eu leio sobre ele, quando eu vejo passagens como esta, eu imagino aquele paizão amoroso, aquele paizão fraterno, aquele paizão sempre com uma palavra amiga. Sabe aqueles pais doces, não rudes, duros, implacáveis, não. Que hoje são exceções estes pais como o Dr. Bezerra, que tem aquele abraço, ou aquele avôzinho já com uma certa idade e tem aquela palavra justa, aquele conselho. Para mim, é a figura que eu tenho do Dr. Bezerra. Ali é um extremo conhecimento, um espírito altamente intelectualizado e compreende muito a lei divina, como também um espírito moralizado, espiritualizado e muito fraterno. Continua. Mais tarde, vim a perceber que os objetos que nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Olha que dificuldade. Olha como é bom nós fazermos uma higiene mental. Da mesma forma que eu faço aquela higiene quando eu acordo, que eu tomo banho todos os dias, ou quando eu tenho aquela salinha da bagunça em casa, nós precisamos fazer uma higiene mental. Nós vamos juntando preocupação. Às vezes eu tenho uma preocupação que já tem anos e vem de quando em quando à mente. Às vezes eu sofro pelo dia de amanhã, não sei nem se estarei encarnado, mas eu sofro. Eu me preocupo. Eu não sei como será o meu dia de amanhã, mas estou ansioso pelo meu amanhã. Então o que ele nos fala aqui? Que isso prejudica. Nós temos que viver o dia, mas é difícil. Quem de nós não é um pouco ansioso, um pouco ou muito ansioso? Quem de nós não se preocupa pelo dia de amanhã? Então ele fala que isso prejudica, atrapalha. Isso fez com que a sua desencarnação triplicasse o desligamento. Esses fluidos precisavam ser esvaziados, retirados, absorvidos pela atmosfera, para que ele pudesse não ser alvo de vampiros, sugando essas energias, ou mesmo que estes fluidos servissem deletérios para a sua chegada no mundo espiritual em definitivo. Então, se nós podemos ir trabalhando com as nossas emoções, com as nossas escolhas, se nós podemos ir trabalhando com os nossos sentimentos e não juntando tanta porcariada mental, se assim pudéssemos dizer, vamos, porque eu não sei o dia da minha partida. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ah, André, mas você é muito novo. Desencarnam jovens todos os dias. Será que o meu tempo nessa existência não é para chegar antes dos 40 anos? Não sei. Então nós precisamos viver hoje como se fosse o último dia. Quando eu vivo hoje como sendo o último dia, eu não deixo as coisas para amanhã. Porque eu não sei se o amanhã chegará nesta dimensão. Eu faço tudo o que está ao meu alcance no hoje. Eu aproveito melhor o hoje. Continua o espírito amigo. Após instruir-me, benévolo, recomendou-me Bezerra, esquecesse o retraimento em que me refugiara, confiando-me a pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele, para que me subtraísse ao decúbito dorsal. Então Bezerra falou, olha, você precisa agora nos ajudar. Eleve o pensamento, para de pensar no que você está pensando, as dúvidas que você tiver, mais tarde responderemos, agora precisamos da tua ajuda. Eleve o pensamento, blinde o seu pensamento de qualquer pensamento do mundo. Blinde, não observe com o olhar curioso apenas.
Espere que tudo tenha o seu devido momento. Você precisa nos ajudar. No Centro Espírita nós também não precisamos ajudar mais os espíritos? Chego no passe, põe a mão na cabeça das pessoas pensando no que vou jantar, na conta que vou pagar, como será meu dia seguinte. Eu estou doando o quê? Chego para ser médium na desobsessão, briguei com a esposa, briguei com o marido, xinguei todo mundo, falei palavrão. Eu vou ser médium de quem? Vou fazer uma palestra, estou totalmente desequilibrado, não preparei, não fiz uma prece, o meu dia foi desgovernado em todos os sentidos. À noite eu vou falar o quê? Vou ensinar o quê? Vou lançar luz sobre o quê? Uma coisa é eu ser um professor universitário, ou um professor do ensino médio, ensino fundamental, dou ali a matéria, pronto. Mas quando o assunto é religioso, precisa de sentimento. Não é só intelecto. Se eu não estiver bem dentro de mim, tudo ao meu lado estará agitado. Quando eu não estou bem, quando eu não estou equilibrado, quando eu não estou centrado, nada tem graça, nada tem cor, nada tem vida. Então, eu uso o exemplo que ele está dando para que possamos ser melhores instrumentos dentro da casa espírita. Melhores instrumentos nas mãos dos bons espíritos. Continua a narrativa. Pus-me a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim, com as mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. Então ele seguiu o conselho de Dr. Bezerra e começou o quê? A pensar em Jesus, nas narrativas bíblicas, trouxe aquelas exortações que ele falava com tanto carinho no púlpito espírita e foi pensando, foi lembrando de Jesus ao lado do lago de Genezaré, das parábolas, dos ensinos. Enquanto ele mentalizava Jesus, Dr. Bezerra aplicava os passes. Ele, o irmão Andrade, Marta no apoio e outros companheiros mais. Mas foi necessário que ele pensasse. Às vezes eu chego na casa espírita, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, cada um no seu templo religioso, eu penso em tudo, menos no anfitrião da casa. Entro na casa espírita sem pensar em Jesus, saio da casa espírita sem pensar em Jesus. Não sei como conseguimos, tal proeza, mas fazemos isto. Então vamos mudar a atitude, o comportamento, a forma de lidarmos com o nosso dia a dia e com a nossa religiosidade. Ao término da operação, acentuara-se-me a resistência. A rigor, não pude levantar-me, nem falar. Ambos os benfeitores, porém, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiraram-me do leito, determinando que me amparassem a eles para uma jornada de repouso. Então, olha que interessante. Os três espíritos, Bezerra, irmão Andrade e Marta, convidaram, chamaram, pegaram Frederico Figner, vamos levar para uma instância de repouso. A nossa parte aqui já terminou. O corpo já está totalmente inerte, já foi retirado as substâncias fluídicas que estavam atrapalhando aquele processo. É momento de repouso. É momento agora de sentir outras coisas. A sua parte já foi feita. E aí dizem carinhosamente, é necessário sair de algum modo
acentuou Bezerra em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. As virações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Isso aqui nós vemos o quanto que esta brisa marítima pode ajudar o espírito. O que desencarna, já vimos André Luiz contando em suas obras casos de que vão até a praia. Então estas vibrações ajudam e muito. No discorrer da obra ele vai falar um pouco mais o que tem no mar, por que aquele ambiente ajuda e tanto num caso como este. É interessante que colocou esta brisa marítima como sendo um repouso para o espírito, como um ponto em que ele pode reabastecer a sua energia para continuar a jornada. Olha que visão bonita Dr. Bezerra nos deixa. E encerra o capítulo dizendo: abracei-me aos devotados obreiros da caridade, com esforço, e não obstante, verificar que o derradeiro laço ainda me atava às vísceras em descontrole. Afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era, por eles, rapidamente conduzido à beira-mar. Então, mesmo ainda com o último liame, ainda nos momentos finais, ele foi levado à beira-mar. E no próximo capítulo nós vamos ver vida nova. O 4º capítulo já começa dizendo para nós como é que foi a sua estadia, como está sendo a sua estadia, como está sendo a sua chegada no mundo espiritual. Agradeço a sua participação, agradeço por me assistir, agradeço por estudar comigo, um estudo muito simples, mas feito com muito amor. E habitualmente deixo aqui no final aqueles pedidos especiais para o nosso canal no YouTube. Ajude o algoritmo do YouTube a nos reconhecer. O seu gostei nos ajuda, o seu comentário no vídeo nos ajuda. Compartilhe para que a mensagem possa chegar a outras pessoas que necessitam de uma palavra, de um estudo, de um esclarecimento. Então divulgue no Centro Espírita que você participa, divulgue para os seus familiares e amigos espíritas, e eu peço também carinhosamente para que se inscreva no canal e habilite as notificações. Ajuda e muito. Não temos aquela ilusão, o nosso canal já tem X inscritos. Não, mas é para podermos fazer com que a mensagem chegue a mais corações. Então se inscreva, habilite as notificações e convide os teus amigos a também seguirem a TV A Caminho da Luz. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo estudo.